A educadora Tânia Zaguri fala de um assunto delicado que diz respeito a todas as famílias, a violência na adolescência. O que tem mais chocado a opinião pública é que está havendo uma crescente marginalização dos jovens de classe média e alta. Vamos conhecer o Departamento de Integração cada vez mais altos de violência entre adolescentes. E o fenômeno não é apenas norte-americano, como muitos afirmam. Infelizmente, ele é inerente às diversas sociedades. Será que esse processo é irreversível? Qual o papel da família e dos educadores nestes casos? Até que ponto os meios de comunicação de massa podem influenciar as atitudes desses adolescentes? E as drogas? São causa ou consequência de tanta agressividade? Vamos saber a opinião da mestra em educação, Tânia Zaguri, que estará sempre conosco falando sobre temas ligados à juventude. Os estudos vêm mostrando que realmente houve um aumento na violência entre adultos e entre adolescentes. E o que tem mais chocado a opinião pública é que está havendo uma crescente marginalização dos jovens de classe média e alta. Existe uma conjugação de fatores. Um dos fatores que a gente pode apontar como sendo importante é a falta de engajamento dos jovens num projeto social. Quer dizer, se nós tínhamos nos anos 60 e 70 a juventude toda voltada para um trabalho de melhoria, de igualdade, enfim, lutando para melhorar as condições de vida da população em geral, hoje em dia a gente vê os jovens muito estimulados pelos conceitos que vieram digamos assim, a se tornar os mais importantes na sociedade capitalista de hoje, que são o consumismo, o individualismo, o egocentrismo, de forma que as pessoas estão voltadas muito para si próprias, para o seu prazer e não para causas sociais. Esse seria um dos fatores. Existem também outros fatores, evidentemente, como, por exemplo, a falta de perspectiva de vida. Os jovens não são, digamos assim, não sentem a possibilidade tão próxima de se formar e ter um emprego. Quer dizer, isso também é um agravante. Por outro lado, eles também são muito criados hoje dentro de uma visão muito psicologizante, então eles buscam muito mais o seu prazer. Quer dizer, eles se preocupam muito mais com o que a sociedade pode dar de prazer para eles do que contribuição eu posso dar para a sociedade. E, além disso, existe também a própria violência implícita nos meios de comunicação de massa e explícita, muitas vezes, que também colaboram para a banalização da violência. Quer dizer, o jovem começa a ver como uma coisa normal, natural, a violência, o estupro, o assassinato. Esses são alguns dos fatores. Na verdade, não, nós não acreditamos que seja um problema específico americano, tanto assim que tem acontecido em vários lugares do mundo, infelizmente. No Brasil mesmo, nós temos assistido a alguns fatos desse tipo. O que mais chocou a nossa sociedade foi do índio Pataxó, né, ano passado, mas nós temos outros fatos, a morte daquela vice-diretora em Jacareí. Agora, recentemente, eu cheguei de Florianópolis, onde eu soube que tinha havido um grupo de jovens numa escola que se juntaram e espancaram vários professores, um inclusive acabou tendo fratura de braço, traumatismo craniano, foi uma coisa bastante séria. E outros, né, que vêm ocorrendo com frequência. Por exemplo, há pouco tempo eu estive em Vitória, no Espírito Santo, um aluno tinha jogado uma carteira do 2º andar, felizmente não houve vítimas. Mas eu acho que absolutamente isso não é um fenômeno típico americano. E, além disso, os estudos mostram que quando há uma divulgação maciça pela imprensa, pela mídia, de um fenômeno desse tipo, ocorre a repetição desse fenômeno. Eu acho que a gente nunca pode acreditar em nada irreversível, senão a gente perde a fé e a esperança. Eu acho que a esperança é uma coisa que a gente não pode perder nunca, principalmente quando se trata de educação. Então, eu acho que a sociedade precisa primeiro acordar para de que forma ela está contribuindo para isso, né? E uma dessas coisas é entender que, se a gente realmente deve ser contra a censura, a gente deve desenvolver mecanismos cada vez mais importantes de autocensura, fazer com que cada veículo de comunicação entenda que, embora ele tenha que noticiar coisas, ele também tem um compromisso social. Esse hiperrealismo que impera, por exemplo, hoje nas telas, ele é desnecessário. Embora a gente tenha uma tecnologia para isso, a gente tem que se questionar até que ponto é necessário mostrar com todos os detalhes um estupro, um assassinato, a carne sendo rasgada.
Antigamente era um tirinho, a gente via que o cara caiu, mas você não via o sangue. Então, eu acho que essas coisas contribuem de uma certa forma. E o outro aspecto importante é a sociedade prover recursos para que os jovens se encaixem, se engajem em projetos sociais, que eles sintam que tem uma perspectiva de vida e de futuro para eles. Isso ajuda muito, né? A droga, na verdade, é um agravante, ele não é a causa exata e única da violência. Então, geralmente, vai procurar a droga a pessoa que já está com algum problema, ou emocional ou social. Agora, por outro lado, não há dúvida que sob a ação de determinadas drogas, como o crack, por exemplo, a pessoa se torna mais violenta. E, às vezes, até sob a ação de drogas que não são normalmente, que não liberam agressividade, como, por exemplo, álcool, maconha. Mas, às vezes, cada organismo reage de um jeito e, sob a ação excessiva do álcool, a gente tem visto acontecer coisas terríveis em festas, que seriam encontros de prazer, por exemplo, né? Então, com certeza, a droga contribui para o aumento da violência, mas não é a causa exclusiva dela. Não há dúvida que eu acho que a pior coisa que possa acontecer para um pai ou uma mãe, a não ser casos de doença e perda, né, seria, em seguida, um filho drogado. Então, o que a família pode fazer, aliás, não só a família como a sociedade como um todo, é agir preventivamente. Quer dizer, em termos de família, quer dizer, em termos de micro-sociedade que é a família, a coisa que mais funciona é você ter um lar estruturado, onde o amor, a justiça, o equilíbrio e a disponibilidade para os filhos seja uma constante, seja assim, o elemento maior. Então isso vai pesar muito na balança. Se você dá amor, carinho, atenção, isso não significa fazer tudo o que os filhos querem, mas sim, se você está atento para os teus filhos, você vai estar realmente fazendo um trabalho que, em 90% dos casos, vai evitar o uso das drogas. Agora, se você tem a infelicidade de descobrir que seu filho está usando droga, o primeiro passo é saber que nível de usuário ele é. Existem 4 tipos de usuário. O primeiro é o usuário curioso, que é o mais comum na adolescência. Ele experimenta porque alguém disse que era bom, que não fazia mal nenhum. Então, enquanto ele estiver no nível apenas de um usuário por curiosidade ou um usuário ocasional, quer dizer, ele usa bebida nas festas, ou ele fuma, ou ele, enfim, de vez em quando dá uma fumada numa maconha. Então, é importante a gente saber que nesses 2 níveis a família ainda pode agir sozinha. Se ele estiver já num nível que a gente chama do usuário que já tem algum nível de dependência, o usuário habitual ou o dependente, então nesse caso vai ser necessário a ajuda de especialistas em tratamento de drogados, porque sozinho não se vai conseguir resultados, né? Então essas são as 2 coisas primeiras que têm que ser feitas. É isso aí. Quem quiser esclarecer qualquer dúvida...